A questão 3 tem assim. Os nitritos são muito usados como conservantes químicos em alimentos e blá, 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 blá. O problema, considerando as estruturas da... Oi? Repete a questão anterior, a alternativa, porque eu me entendi botando a aula para gravar com o Patrícia. Obrigada. Obrigada, Simone. De nada. Então, nessa questão, considerando as estruturas da dibutilnitrosamida e isobutilnitrosamina, pode-se afirmar que apresentam isômeros. Vamos lá. Não pode ser isomeria de função, porque ambos pertencem à mesma função. Para ter isomeria de função, tem que ter funções diferentes. Olhando as duas cadeias, não pode ser isomeria geométrica, porque, embora tenha ligação dupla, não é entre carbonos. Isomeria de cadeia, olha só o que eu observo. Aqui eu só tenho carbonos primários e secundários. Já aqui, eu tenho um carboninho terciário. Eu tenho uma ramificação. Então, essa cadeia aqui, ela pode ser classificada como uma cadeia normal. Ela não possui ramificações. Já esta segunda cadeia possui uma ramificação, sendo, portanto, uma cadeia ramificada. Então, quando a mudança está na classificação da cadeia, a isomeria será de cadeia. Pronto, fechou. São muitas informações e a gente só precisa destacar o que é que diferencia uma isomeria de outra. Então, isomeria de cadeia muda a cadeia, permanecendo a função do composto. Ambos são aminas. Veja que aqui mantém-se a estrutura funcional idêntica. Não muda nada. O que mudou é apenas a presença das ramificações. Então, se uma cadeia é ramificada e a outra é normal, a mudança está na classificação da cadeia, portanto, isomeria de cadeia. A questão 4 tem dois compostos. Quer que você informe se eles têm isomeria geométrica e dizer qual é o cis e qual é o trans. Para saber se tem isomeria geométrica, o que é que a gente tem que identificar? Carbono com ligação dupla entre carbonos, né? Não pode ser entre carbono e oxigênio, entre carbono e outro elemento. E temos que identificar também os ligantes diferentes para cada carbono da dupla, né? Então, a gente tem que seguir esse esqueminha aqui. Quando a gente observa uma cadeia de fórmula de bastão, talvez seja um pouquinho mais complicado identificar essa isomeria. Mas, primeiro, ambos possuem a ligação dupla, né? E essa ligação dupla está entre carbonos. Então, os dois possuem essa característica, né? Um dos ligantes desse carbono é essa estrutura aqui. O outro ligante está subentendido, é um átomo de hidrogênio. A mesma coisa para esse carbono aqui. Um ligante para cá, que é o que está aparecendo, e o outro que está subentendido, um átomo de hidrogênio. Comparando essa estrutura com a fórmula genérica, H seria X, e o grupo ácido aqui seria Y, ou seja, diferentes, né? Então, a mesma coisa para o outro, diferentes. Então, esse aqui tem isomeria geométrica. A mesma coisa a gente identifica para o outro. H e H ficam subentendidos. Os ligantes para esse carbono são esses dois aqui, são diferentes. A mesma coisa para este carbono. Então, nós já identificamos que ocorre isomeria geométrica com eles. A próxima pergunta era dizer qual tipo de isomeria geométrica. Aliás, qual seria o isômero cis e qual seria o isômero trans? No isômero cis, você tem os iguais para o mesmo lado, e no trans você tem os iguais em lados diferentes. E é o que a gente observa aqui, ó. Aqui eu tenho os carbonos, ó. É H para cima, nos dois lados,
e o grupo ácido para baixo. Então, essa seria a estrutura cis. Obviamente, a outra que tem os lados opostos, ó, tá vendo? O H para baixo, nesse O que é a daqui. estrutura cis? O que significa? Cis. Em cima e iguais em cima e iguais embaixo. Aí, trans é quando eles são na diagonal. Os iguais são na diagonal. A palavra cis significa igual. Então, quando eu uso a palavra cis, é justamente para dizer o que Cailane falou aí, né? Estruturas iguais do mesmo lado, né? Aí, trans, opostos. Então, estruturas iguais em lados opostos. Então, esse o significado. Então, a resposta seria sim. Essa seria a estrutura cis e a outra seria a estrutura trans. A questão 5 traz aí, né? Isomeria é o fenômeno pelo qual duas substâncias compartilham a mesma fórmula, mas apresentam estruturas diferentes. Observe as estruturas apresentadas a seguir com a fórmula C4H10. Está lá em cima. Então, são essas as estruturas. Aí ele diz, assinale a opção em que as estruturas estão corretamente associadas ao tipo de isomeria. Então, na letra A, ele diz, isomeria de função, compostos 2 e 3. Então, esse é o composto 2, esse é o composto 3. Para ter isomeria de função, os dois compostos precisam apresentar funções diferentes. Então, vamos analisar qual é a função do composto 2 e do composto 3. O composto 2 apresenta o OH, que é a hidroxila, ligado a carbono com somente ligações simples. Essa descrição é característica da função álcool. Então, sempre que eu tiver hidroxila ligada a carbono com somente ligações simples, é álcool. O composto 3 também tem hidroxila ligada a carbono e esse carbono só tem ligações simples. Mais uma vez, eu tenho a função álcool. Tá lindo aí, tá? Mas eu estou traduzindo aí para vocês, né? Então, os dois pertencem à mesma função. Então, não pode ser isomeria de função. Para ocorrer isomeria de função, as funções têm que ser diferentes. O item B diz assim, isomeria de cadeia, composto 3 e 4. Para haver isomeria de cadeia, tem que se manter a função, mas a cadeia, a classificação da cadeia tem que ser diferente. Então, vamos ver qual é a classificação da cadeia 3. E, em seguida, a gente faz a classificação da cadeia 4. É uma cadeia que apresenta apenas duas extremidades de carbono, na 3. Então, ela vai ser chamada de cadeia aberta. Vou chamar de A, é aberta. Ela é uma cadeia que, além dessas extremidades livres, ela só possui duas extremidades. Isso faz com que ela tanto seja aberta como ela seja normal, ou seja, não ramificada. Então, é uma cadeia não ramificada ou normal e é uma cadeia aberta. Extremidades livres são somente duas extremidades. Qual é outra maneira de saber se uma cadeia é normal? Observando o tipo de carbono. Se só tem carbonos primários e secundários, cadeia normal. Se tiver terciários e, além disso, também quaternários, já seria uma cadeia ramificada. No caso aí, a gente não identifica. É uma cadeia que só tem ligações simples. Então, é uma cadeia saturada. Ou seja, só tem ligações simples, só um tracinho entre carbonos, cadeia saturada. E a última classificação que a gente atribui é ser homogênea ou heterogênea. Será homogênea, presta atenção que vocês confundiram isso daí, viu? Será homogênea quando entre carbonos só tem carbono. Entre carbonos só tem carbono. No caso aqui, eu tenho um carbono que se liga a outro, que se liga a outro, que se liga a outro.
Entre os carbonos não tem um elemento diferente de carbono. Simone, esse hidrogênio não está no meio dos carbonos? Não. A gente viu que é uma forma de escrever o composto. A estrutura, na verdade, por exemplo, esse carbono aqui seria C, H para cima, H para baixo. Carbono para um lado, carbono para o outro. Aí, esse aqui tem quantos hidrogênios? 3. Então, 1, 2, 3. Então, na verdade, entre carbono só tem carbono, não tem um elemento diferente de carbono. Simone, é aquele oxigênio ali em cima. Não conta, não? Conta, não. Porque para ser heterogênea, o oxigênio tem que estar ligado a 2 carbonos e não somente a 1. Pronto, então, definitivamente, essa cadeia é uma cadeia homogênea. Então, a classificação para esta cadeia é essa. Aberta, não ramificada ou normal, saturada e homogênea. O item 4, né, a diferença entre essa classificação aqui vai ser só uma. Ela é uma cadeia aberta, porque tem 2 extremidades livres, né? Não ramificada, saturada, porque só tem ligações simples. Porém, como eu falei para vocês, se tiver um elemento diferente de carbono intercalado entre os carbonos, a cadeia seria homogênea. Pronto. Então, a diferença na classificação da cadeia entre essas duas, aliás, homogênea não, gente, me corrijam aí. Deixa eu falar errado. Né? Perfeito, heterogênea. Pronto, então eu vi que a classificação das cadeias é diferente. Só que eu tenho que ter cuidado com uma coisa. Essa mudança na classificação da cadeia, ela não pode mudar a função. Ela só terá isomeria de cadeia se a função orgânica permanecer a mesma. Né? Então, aqui não é o caso. Aqui eu tenho o OH ligado a carbono com somente ligações simples. Então, aqui é característica da função álcool. Já quando o oxigênio aparece intercalado entre os carbonos, deixa de ser álcool. Ele passa a ser a função éter. Então, aqui, a mudança na classificação da cadeia provocou uma mudança na função. Então, se a função é diferente, na verdade, não pode ser isomeria de cadeia. Teria que ser isomeria de função. Como lá está dizendo que é isomeria de cadeia, então a letra B não está valendo. A letra C diz assim, isomeria de compensação, composto 1 e 4. Ó, a gente já analisou o composto 4, já viu que tem um oxigênio como um heteroátomo. Nós vimos que para ter compensação, tem que ter justamente esse heteroátomo na cadeia, e esse heteroátomo simplesmente muda a sua posição. Então, comparando com o composto 1, aqui também tem heteroátomo. No primeiro composto, aliás, no composto 4, o heteroátomo está entre os carbonos 1 e 2, né? Está logo a partir do primeiro carbono. Já no composto 1, está a partir do segundo. Então, nesse caso, houve a mudança do heteroátomo, né? E então a isomeria existente entre eles realmente é a compensação. Lembrando que heteroátomo é aquele que está no meio dos carbonos. E não como a gente tem aqui, ó, que ele está para fora da cadeia, né? Ele não está intercalado ali entre carbonos. Então, a alternativa correta para essa questão era a letra C. Quando ele fala aqui, ó, letra D, isomeria de posição, para os compostos 2 e 4. A gente já viu que, na verdade, a isomeria aí seria também de função, porque aqui é um álcool e aqui é um éter. Lembrando que álcool é quando eu tenho hidroxila ligada a carbono somente com ligações simples. Aqui na questão 6, vem 2 compostos. Só em observar o nome, você já consegue ver qual é o tipo de isomeria que existe entre eles. Ó. Aqui, nitrotolueno. Aqui, ácido P-amino. As terminações aí são diferentes, né?
Ele diz que são propriedades diferentes, são substâncias completamente diferentes. E aí ele quer saber qual é o tipo de isomeria. Se muda a função, só pode ser isomeria de função. Observando as estruturas, nós temos COOH. Isso aqui é característico do grupo dos ácidos carboxílicos. Então, a carboxila, né, que também pode ser escrita dessa fórmula, é um grupo funcional. Aqui, ó, eu tenho o NH2 ligado a carbono, que é característico do grupo amina. Aqui não deu não, né, gente? Ficou lindo. Então, amina. Ai, gente, o que houve? Enfim. Aqui é amina, né? NH2. Já que o NO é característico de nitro composto. Então, são funções diferentes. E, portanto, eles apresentam isomeria de função. Sempre que a função é diferente, isomeria de função. Aí, eu vejo... Oi. Oi? Os compostos de nitro, eles são, a maioria, inflamável? A maioria são inflamáveis e extremamente explosivos, porque eles têm um alto poder de combustão. Aí eu vejo vocês, não vou nem dizer quem foi que me disse isso, mas eu vejo vocês dizerem assim, Simone, eu não consigo diferenciar as funções. Pessoal, a função orgânica, ela nada mais é do que um modo como os átomos se organizam. Quando você olha para o NO2, aí no primeiro composto, e o NH2 no segundo composto, vocês não veem que tem uma diferença na forma como o N se liga à cadeia? Então, se o N se liga à cadeia de forma diferente, são compostos diferentes. Diz. Mesma coisa. Não entendi. A gente não percebe. A gente não percebe diferença, os dois para mim são a mesma coisa. Aliás, entre composto, né? Um é nitrocomposto, o outro é amina, o outro é carboxila. E pra mim tá tudo. Não tá nitrocomposto, composto, tá aquilo tudo? Não. O NO. É meu filho. Tá certo. Giovanni. Vamos lá. Preste atenção. Leiam para mim como se vocês estivessem lendo um texto de português. O que foi que eu destaquei aí? Carbono, hidrogênio, 3. Carbono. Aqui não é nem texto, é texto de português mesmo. C, H e 3, né? Ok? Carbono. Agora eu vou destacar essa outra coisa. E vocês vão ler para mim, como se vocês estivessem lendo um texto de português. Como é que vocês leem? C, O, H. Não, carbono e um hidrogênio. Se eles são iguais, por que é que vocês leram de forma diferente? No primeiro não tem o oxigênio. Eita, já começaram a ver a diferença? Como foi bom. Olha aqui, leiam para mim. Ok, são diferentes, mas para mim é tudo química. Não, mas a química, ela se diferencia pela forma como os átomos se organizam. Leiam para mim aqui. NO2. E aqui? NH2. Vocês me disseram que era a mesma coisa, mas não, é diferente. Então. Quando eu não sei como é que os dois são difíceis de saber o que é. Pronto. Aí, a partir do momento que você identifica.
Eu acho que eu ouvi o que Kailane falou. Se são diferentes, quer dizer que na química representam estruturas diferentes, funções Eu vou saber o que diferentes. eles são, entendeu? O que, né? Para perceber agora, saber o que é. Então, ó, aí a partir daqui, a partir desse momento que você identifica as diferenças, aí é onde vem a coisa da associação. Por exemplo, NO2 é característica da função nitrocomposto. Então, onde você enxergar NO2 é característico do nitrocomposto. NH2 já é outra função, não é diferente? Então, é outra função. NH2 é característico da função amina. Aí lá em cima, COOH não é igual a NO2, não é igual a NH2. Então, é outra função. Quando você vê carbono com 2 oxigênios e 1 hidrogênio, aí já é outra função, é a função ácido carboxílico. Então, essa é a parte em que a gente precisa treinar. Onde você vê COH, você tem ácido carboxílico. Então, no caso desse segundo composto, você tem 2 funções, que é a função amina e a função ácido. No caso do primeiro composto, o que eu destaquei ali em vermelho, ele é característico do hidrocarboneto. O hidrocarboneto é uma função, digamos que elementar. Quando eu acrescento qualquer elemento diferente de oxigênio, aliás, de carbono e de hidrogênio, então eu estou atribuindo uma nova função. Então, eu não vou dizer, ali tem hidrocarboneto e nitrocomposto. Não. Na verdade, ele é um composto com uma única função, que é o NO2. Então, a gente precisa, e é sério, diferenciar dessa maneira, né? Então, olha como os átomos se organizam para identificar qual é a função que ele tem. Simone? Oi? João Paulo chegou aqui, peraí. Beleza? Desculpa, Simone. Tudo bem, Vou falar a sua aula. fica à vontade. Não, sabe? É que é uma coisa urgente mesmo, eu queria falar com você. Não é com você que eu quero falar. Eu vou falar aqui. Não, Simone. Não é segredo, não? Não. É sobre a seleção para o teu substituto. A Crede quer que eu divulgue ainda hoje. Certo? Certo. Aí, eu já tinha preparado o edital, que agora tem um negócio tem que ter um plano de aula. A pessoa tem que fazer um plano de aula. É um dos critérios. Eu já tinha feito com um plano de aula sobre a tabela periódica, né? Só que ela disse que tem que ser um conteúdo do quarto período. Certo. Ou da segunda série, ou da terceira série, que são as séries que você ensina. Aí eu vou te perguntar, que é o meu jeito. Eu mandei uma mensagem para você, só que agora que eu me toquei, que tu tá aqui dando uma aula, né? Por isso que eu estava escutando meu celular tocando. Eu digo que tem alguém querendo falar comigo. Ah, pois é. Me diz aí um conteúdo que dê para a gente avaliar o plano, que é do quarto período, por favor. Pode ser reações orgânicas. Reações orgânicas. Inclusive, é o próximo conteúdo que a gente vai trabalhar. Então tá ótimo. Desculpa, viu? É só porque era urgente mesmo. Sem problema. Porque senão ia adiar todo o edital para um dia à frente, entendeu? Se Tudo fosse bem. publicar só de tarde. Tudo bem. Olha aqui, ó, tem uma assombração aí. Estou vendo o quanto que a sala está lotada, hein? Tá, aqui é o distanciamento. Sério. Isso, vira lá pra lá, vem pra lá. Como é que a pessoa aprende com a zoada dessa? Simone, eu mandei a mensagem porque eu tinha feito a atividade, só esqueci de mandar. Tá certo. Vamos ver aí a questão 7, então. A questão 7, resumindo aqui, tá? Só faltam aí 5 minutos para terminar a aula. Ele quer que você identifique nessa estrutura o tal do carbono quiral,
Né, Edgar? Edgar, aquele carbono que a gente não sabe qual é. Edgar tá tão ocupado ali atrás, gente. Tá nem me vendo. Maria, que tristeza. Edgar ontem estava atrás de saber o que era um carbono assimétrico, né? Então, aquela coisa, né? Adorei a definição de Edgar. Então, o carbono assimétrico é aquele que possui 4 ligantes diferentes. Nesse composto, eu tenho duas possibilidades, né? Não, ninguém de cobra aqui. Oi? Aprendendo ninguém de cobra aqui. Ó, eu vou analisar logo os 2 carbonos para a gente não perder muito tempo, tá? Vamos começar por esse carbono aqui. Vamos analisar quem são os ligantes deste carbono. Ó, um ligante, que é o H2N. Outro ligante. Ó, tá vendo que aqui eu tenho carbono OOH, nós vimos que aqui é característica da função ácido. Então, aqui tem a função ácida, certo? Aqui é outro ligante. Qual seria, gente? Qual seria o quarto ligante desse carboninho aqui? Ele só tem 3 mesmo, dá incompleto e acabou-se? Hidrogênio. Opa! Hidrogênio não precisa aparecer. Então, se não aparece nada aqui, é porque é um hidrogênio. Aí eu pergunto a vocês, que vocês me disseram que acham que é tudo igual. Das coisas que eu destaquei aí, são iguais ou diferentes? Olha o tamanho desse destaque aqui. Ó. Aí, em comparação com esse destaque, são iguais ou diferentes? Diferente. São diferentes. Então, na verdade, aqui eu tenho 4 ligantes diferentes para este carboninho aqui. Então, este seria um carbono quiral. O outro carbono quiral está bem aqui, ó. Vejam, uma ligação que leva a um anel benzeno, que é diferente dessa estrutura aqui, ó, que é diferente dessa terceira estrutura, e a outra ligação que está faltando seria com hidrogênio. Pronto. Cadê vocês? Vocês se calaram aí, desligaram a câmera? Ah, tá. Então, eu teria essas 2 possibilidades. Eu tenho 2 carbonos quirais, qualquer um desses responderia à questão. Agora, nessa questão, que é uma questãozinha aí do Enem, ele traz um estudo. Oi? Nada não, vou seguir. Não, mas não entendi mesmo, não. É porque é aberto. Chamar Tem que explicar o que era. Não, eu ouvi alguém dizendo aí que não entendeu alguma coisa. O que aconteceu? Não entendi também, não. É porque a gente achava que a sétima era de marcar. Aí a gente viu que não, era somente para destacar os carbonos quirais, que no caso seria esse que está aqui pintadinho de vermelho e esse daqui. Seriam os 2 que vocês teriam destacado. Só voltando aí um pouquinho, ó. Por exemplo, esse carboninho aqui, ele faz 2 ligações com coisas diferentes, né? Só que se ele só tem 2 ligações, as outras só podem ser feitas com hidrogênio. Então, ele teria 2 ligantes iguais, né? Então, por isso que ele não poderia ser um carbono assimétrico. Nessa questão, que é uma questão de Enem, você deve procurar
uma estrutura que tenha semelhança com essa que está aí. Ele diz assim, que tem que manter a função orgânica, ou seja, a estrutura que você marcar tem que ter essa mesma partezinha aqui, né, a mesma função. Tem que ter cadeia normal, ou seja, ele tem que ter somente 2 extremidades de carbono. Tem que ter isomeria geométrica original. A fórmula do caso seria, deixa eu só marcar aqui a alternativa correta, a letra E. Valeu, gente. Abraço. Até a próxima. Tchau. Tchau, Simão. E aí, gente? Fala, minha. Olá, turma. Bom dia. Todo mundo aí no seu localzinho, né? A cadeira. Bom dia a todos. Todo mundo bem? Bota pro lado, mano. Ninguém quer isso na cara. Ótimo, obrigada aí pelo... Obrigada aí pelo giro da câmera. Pode voltar para os alunos, tá tudo ok. Pronto, tudo ok, gente. Bom dia a todos. Olha, vamos retomando aí, tá certo? Desliga aí o microfone da sala. Beatriz, espera um minutinho que o pessoal vai beber água. Pronto, aguardo sim. Assim que chegarem, me avisa. Obrigada. E os demais sempre, Gabriel? E aí, professora, tudo bom? Tudo bem, tudo certo. Estou aguardando retornarem, tá bem? Foram tomar água, a gente começa já. Quando chegarem, vocês me avisam. Estou só aguardando vocês me confirmarem se os alunos já voltaram, tá bem? Quem me der aí o ok, se todo mundo já voltou, já estiver em sala, aí eu continuo aqui, tá certo? Na nossa aula de hoje, nós vamos... Certo, tá ok. Na nossa aulinha de hoje, nós vamos iniciar um novo tópico, tá bem? Deixa essa porra virada pra lá. Não, bota mais pra trás pra pegar eu, filho.
Meu filho vai ficar criança também, não. Vai não pegar eu. Não pega tu, não. Pronto. Não pega nada. Pronto, Beatriz, pode ficar aí em casa. Estou ligando aqui meu microfone. Bem, minha gente, já comecei aqui ó, a fazer a projeção do nosso slide. Bom dia a todos. Hoje nós vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo de genética. Eu vou pedir só para desligar o microfone de sala, por gentileza, para não dar interferência aqui no retorno. Se vocês tiverem qualquer dúvida, né, aí sim podem ligar o microfone, perguntar, fiquem à vontade para a gente ir compartilhando aqui o conhecimento e construindo aqui esse momento juntos, tá certo? Olha, quem tiver com livro didático aí, por gentileza, já pode ir pegando, né, fazendo anotações, deixando aí algum local destacado as informações que vamos trabalhar hoje. Essa aula aqui vai ser a última, na verdade, durante o mês de outubro, vai ser o último conteúdo trabalhado sobre genética. A partir de novembro, vocês já começam a estudar, né, o conteúdo abordando a unidade de evolução. Então, hoje vamos dar início ao nosso capítulo 8, iniciando aqui, ó, na página 186. Então, ele vem falando de outros mecanismos de herança genética. Nós já falamos aí dessa genética pós-Mendel, né, dos tipos sanguíneos, dessa parte de polialelia, isso daí nós já estudamos, e agora nós vamos dar sequência, né, falando de outro momento, que vai ser interação gênica e pleiotropia. Esse capítulo 8, ele é dividido em 2 momentos. Nossa aula de hoje será sobre interação gênica e pleiotropia. A nossa aula da próxima semana, nós vamos fazer o encerramento do capítulo, estudando sexo e herança genética. Então, para conseguir concluir isso daí em apenas 2 aulas, eu fiz um resumo geral do capítulo. Então, vocês vão encontrar nesse slide, né, que estará disponível no Google Sala de Aula, informações, né, chave para vocês terem acesso ao conteúdo. Informações mais detalhadas, vocês conseguem, né, entrando em contato direto com o livro didático, folheando as suas páginas, vocês conseguem uma informação mais detalhada. Vou ver se eu encontro também uns vídeos, né, uns vídeos explicativos, porque fica como material extra para vocês, tá bem? Então, vamos iniciar aqui nosso tópico de interação gênica e pleiotropia. Até agora, a gente tinha estudado outras características, né, que estavam associadas a um par de alelos, quando a gente estava estudando a primeira geração, né, a primeira lei de Mendel. E agora nós temos os alelos múltiplos. Alelos múltiplos nós estudamos na segunda lei de Mendel. Só que nesse caso eles ocorriam, né, entre 2 indivíduos diploides. Então a gente viu essa relação de dominância, né, entre esses alelos e as manifestações de determinados tipos de fenótipos. Então, a gente estudou, né, qual era o genótipo, ou seja, a carga genética que você traz consigo, e o fenótipo que é expressado. Agora, a gente dá sequência a esses estudos, falando o quê? De interação gênica e pleiotropia. E o que é isso? A pleiotropia é o primeiro tópico que nós vamos estudar. Ela está associada a um par de alelos, ou seja, um par de alelos pode vir a desempenhar várias outras características distintas no ser humano, no organismo, digamos assim. Não ser humano como propriamente, pode ser no animal, né? E a interação gênica já é o inverso da pleiotropia. Eu tenho uma característica que vai estar associada a 2 ou mais genes. Então, ela é um inverso da pleiotropia. Vamos estudar detalhadamente isso daqui, né, para vocês terem uma noção das coisas, tá bem? Então, aqui a gente coloca esse primeiro slide, que diz realmente o resumo. Se você for folhear o seu livro, você vai encontrar uma definiçãozinha similar ao que está aqui. Então, nós temos pleiotropia versus interação gênica. Lembre-se, na pleiotropia, eu tenho o quê? Eu tenho um único par de genes, né, condicionado ali dentro do meu cromossomo,
que ele vai designar mais de uma característica, tá certo? Mais de um caráter vai estar sendo expressado. Já já a gente vê exemplos. E na interação gênica, eu tenho apenas o contrário. Um caráter, ele vai estar determinado por a soma, por a junção de mais de um par de genes, tá bem? Então, é o inverso aí o que acontece. Deixa eu selecionar isso aqui, que ele tá programado para passar só, que às vezes eu esqueço de tirar. Pronto. Então, eu tenho aqui muita coisa para a gente trabalhar, mas eu vou deixar um resuminho aqui para a gente, tá ok? Então, o resumo geral é esse. Vocês não precisam estar enlouquecendo para anotar coisa agora, não. Depois você pode pegar o slide disponível no Google Sala e você tem como um resumo geral para você estudar, tá certo? Aí faz as anotações pertinentes. O que é que eu quero dizer com pleiotropia? Na qual eu vou ter um único par de genes condicionando, né, mais de uma característica, mais de um caráter. Qual é o exemplo que nós temos para isso? Vamos ver aqui. Um exemplo clássico da pleiotropia é a coloração da cebola. Porque eu vou ter o quê? Eu vou ter um par de alelo, tá vendo aqui? Que vai determinar tanto a cor vermelha como a ação fungicida para aquela determinado tipo de cebola. Tá bem? Sendo que, quando eu tenho esse caráter aqui, homozigoto dominante, né? Homozigoto não, ele pode ser tanto homozigoto dominante como ser heterozigótico. Aqui tem um tracinho, não precisa ser necessariamente homozigoto ou heterozigoto. Um dos dois também condiciona. Então, quando eu tenho esse caráter aqui dominante, nós vamos ter a presença da cor branca e, consequentemente, a ausência de ação fungicida. O que eu quero dizer isso? Eu tenho apenas um par de alelo que vai estar condicionando duas ou mais características diferentes. Tá certo? Quando esse par de alelo ele é homozigoto recessivo, eu vou ter duas características se manifestando. A coloração da cebola, que vai ser vermelha e também vai ser resistente a alguns tipos de fungo. Então, ela apresenta ação fungicida. Quando ela apresenta um par de alelos, né, homozigóticos recessivos. Já quando basta aparecer um alelo dominante, né, seja na homozigose dominante, ou seja, na heterozigose, ela já vai ser de coloração branca, só que não vai ter essa ação fungicida. Repetindo, a pleiotropia, eu tenho o quê? Eu tenho um par de genes, né? Vocês lembram o que é isso? Um parzinho de gene aqui dentro do meu loco gênico, né? Do meu cromossomo, que ele vai determinar uma ou mais, né, características no organismo. Então, exemplo clássico, exemplo da cebola. Tá bem? Essa aqui são definições chaves, né? Que vocês teriam que dar uma lida com calma, tentar ir captando a informação aos pouquinhos. Quando você só chega e diz pam, às vezes você não grava a informação. Mas, de forma geral, quando eu falo em pleiotropia, eu tenho um único gene, tá certo? Como exemplo, esse alelo aqui, ó, esse par genótipo aqui, homozigótico recessivo, vai determinar tanto a cor vermelha como essa ação fungicida, como eu posso ter esse par de genes, se ele apresentar apenas um alelinho dominante, ele também vai condicionar duas ou mais características. Como exemplo, a determinação da cor que seria branca e teria ausência de ação fungicida. Certo? Só a definiçãozinha básica para vocês e aqui a aplicação de um exemplo. Se vocês tiverem dúvida, pode perguntar, fiquem à vontade. Agora, na interação gênica, o próprio nome já diz, interação, ou seja, eu vou ter troca de informações entre um gene e outro, entre esses pares de gene. Eles vão trocar informações e vão formar uma única característica. Então, por isso que na interação gênica, eu vou ter o quê? Uma característica, que seria esse nominho aqui, ó, um único caráter, vai ser formado
por 2, né, ou mais pares de gene. Então, eu tenho a junção de genes diferentes, eu tenho essa interação gênica, um interagindo com o outro, eles se somam, se juntam, tá certo? E vão formar uma única característica. Esses genes que vão se juntar, eles podem estar presentes, localizados, ou no mesmo cromossomo, tá certo aqui? Ou ele pode estar no cromossomo vizinho e você faz essa troca de pedacinhos. Beleza? Vamos para frente. Só a definiçãozinha básica. Quando eu falo de interação gênica, eu estou dizendo que eu tenho uma característica, vai ser formada pela troca, pela junção de 2 ou mais pares de gene. Tá bem? E nós temos a interação gênica, ela é mais complexazinha do que a pleitropia. Na interação gênica, nós temos outros nomes, né, para que isso aconteça, para a gente definir isso daí. Nós temos os chamados genes complementares, que nada mais é na qual eu tenho a junção, um gene complementa o outro, né, que é o conceito básico aí de interação gênica, e eles vão determinar, né, uma única característica, ou seja, um único fenótipo que vai ser expressado. Mas eu tenho também na interação gênica um gene que ele pode simplesmente inibir a ação do outro. O que é que eu quero dizer com isso? Aquele determinado gene aparecendo, a característica que poderia ser expressada, automaticamente ela é anulada e não se expressa. Isso é chamado de epistasia. Está dentro da interação gênica, porque você também vai ter a troca aí entre um genótipo e outro, mas um vai anular o efeito do outro. Então, isso é epistasia. E ainda temos a chamada herança poligênica, né? Poli já vem aqui de muitos. Então, esses genes vão ter efeitos o quê? Aditivos, sendo que eles vão também ser relacionados com o ambiente. Então, alguns fatores ambientais, né, podem interferir nessa característica aqui, nesse tipo de herança que vai ser expressado. Então, isso daqui, né, esse efeito aditivo do genótipo, juntamente com a ação do meio ambiente, ela pode determinar o fenótipo que está sendo expressado, né? Por exemplo, a coloração da sua pele. Então, se você tiver muita exposição ao sol, você vai haver um excesso de melanina sendo produzida no seu corpo, e essa ação do ambiente, consequentemente, pode modificar a expressão do seu fenótipo. Então, são exemplos de efeitos aditivos aqui na herança poligênica. Então, são exemplos aqui, tópicos que nós vamos ver, né, de forma mais detalhada adiante. Então, aqui a gente já continua, né, falando da interação gênica. A parte de pleitropia é só aquilo mesmo, tá? Não tem muito detalhamento sobre ela, não. Mas na interação gênica nós temos os outros subtópicos a serem estudados. Lembrando, eu repito aqui a definição. Na interação gênica é quando eu vou ter apenas uma característica, ela vai estar sendo manifestada quando eu tenho a junção de 2 ou mais pares de genes. Então, chama interação gênica porque esses diferentes pares de genes, eles estão atuando o quê? Eles estão atuando juntos para expressar uma determinada característica. Beleza? Vamos lá. Exemplo disso é a crista das galinhas. Então, dependendo aqui da junção que nós temos, ó, tá vendo aqui, ó? Nós temos a junção de 2 ou mais pares de genes que vão formar a característica. Então, para esse exemplo aqui, numa crista simples, nós temos todos os genótipos aqui homozigóticos recessivos. Para ter a expressão dessa crista no formatinho de ervilha, né, mais enrugadazinha, você vai ter a presença desse caráter aqui, recessivo, mas tendo a presença apenas de um, né, de um genótipo dominante aqui dessa letrinha E, seja ele em homozigose, ou seja, ezão, ou seja ele em heterozigose, ou seja, ezão, ezim, essa característica também vai ser expressada, tá bem? Já no caso dessa crista do tipo rosa,
nós já temos o inverso. Nós temos que quem se repete aqui, ó, é essa letrinha aqui. Determina essa característica, mas para ela aparecer, você tem que ter uma outra letrinha que seja ela ou em homozigose dominante ou em heterozigose, para que isso se expresse. Já essa outro modelo de crista do tipo nós, aí você tem que ter a presença, ó, de 2 caráteres dominantes. Estejam ambos em homozigose dominante ou estejam ambos em heterozigose. Tá certo? Lembrando, enfatizando. Na interação gênica, eu tenho 2 ou mais pares de genes, né? 2, aqui, ó. 2 ou mais pares de genes que se unem para gerar uma característica específica. E como é que a gente faz esse tipo de cruzamento? Isso daqui não é mais novidade para vocês. Né? Esse cruzamentozinho aqui, desde quando a gente vinha estudando, primeira lei de Mendel, segunda lei de Mendel, a gente já aprendeu como se fazia isso. Então, para este exemplo aqui, né, eu vou ter essa geração parental. A geração parental é a que vai dar origem às outras, beleza? Então, quando eu tenho uma crista aqui de formação rosa, para este exemplo, ela está, esse Ezinho aqui, Ezinho, ele tem que aparecer para caracterizar essa crista rosa, e esse outro Rzão aqui, ele pode estar ou em heterozigose ou em homozigose, que é o que está aqui definido, tá bem? Ó, é isso que eu estou falando, ó. Tem que ter o par desse homozigótico recessivo Ezinho. Mas apresentando apenas uma letra Rzão maiúscula, ou seja, dominante, esse caráter já aparece. Esse Rzão esteja em homozigose, ou seja, Rzão, isso pode aparecer, ou ele esteja em heterozigose, Rzão. Todos somados, a minha letrinha pequenininha, Ezinho. No caso da crista do tipo ervilha, é a mesma forma, tá bem? Tanto esse Ezão, agora já é o inverso. Tanto esse Ezão, ele pode aparecer em homozigose dominante, como em heterozigose. Seguido do Rzinho, você tem a crista do tipo ervilha. Aqui nós temos um cruzamento. Nesse cruzamento aqui, se baseou-se, né, a questão da qual essa galinha aqui, da crista rosa, ela tinha o quê? Ela tinha o Ezinho, que isso daí a gente já sabe que tem que aparecer, mas o Rzão, ela estava em homozigose dominante. Então, você tinha Rzão. Né? Que é uma das possibilidades disso acontecer, ó. Tá bem? Já na crista da ervilha, a gente tem que ter a presença do Ezão maiúsculo, tem que ter a presença do Rzinho, e eu posso ter tanto esse Ezão em homozigose dominante, como é o caso do nosso exemplo, como eu posso ter em heterozigose. Então, é esse exemplo que a gente está utilizando aqui. Como é que eu faço esse tipo de cruzamento? Então, de forma geral, a gente faz esse cruzamento aqui, ó, um com o outro, ó, certo? Então, quando eu fizer esse tipo de cruzamento aqui, eu vou observar que todos os que eu vou obter, ele vai ter esse caráter aqui, ó, genotípico. Ezinho, Rzão. Por isso que ele está aqui embaixo, ó. Então, independente do cruzamento que eu faça, ele vai ser dessa forma. Quando eu levo em consideração aqui, eu tenho do mesmo jeito. Independente do cruzamento que eu faça, eu vou ter, para esse exemplo, tá bem? O Ezão, Rzinho. Por isso que aqui está colocado apenas dessa forma. Então, quando eu tenho um cruzamento desse tipo, eu posso inferir o quê? Todos os da geração F1, ou seja, todos os descendentes formados desse cruzamento vai ter crista do tipo nós. Crista do tipo nós, que nesse caso tem uma grande possibilidade das coisas aparecerem, né? Pode ser aqui, ó, todos dominantes, certo? Pode ser o Rzinho, ou seja, em heterozigose, e o outro em dominância. Porque o que eu preciso para ter crista nós? Aqui, ó. Eu preciso ter 2 letrinhas dominantes. A que vai vir perto dela, ou seja, o seu par, não importa. Seja o seu par em homozigose, ou seja o seu par em heterozigose, ela vai se manifestar. Desde que eu tenha 2 letrinhas aí maiúsculas dominando, ó.
Então, se você observar aqui, nessa crista do tipo nós, sempre eu vou ter a presença de um R maiúsculo, beleza? Aqui em todos, ó. Como eu vou ter a presença de um E maiúsculo. O que vem acompanhando ele aí não importa. Se vai ser em homozigose ou em heterozigose. Mas ele vai manifestar o caráter do tipo nós. E para esse cruzamento aqui, ó, a gente teve todos híbridos, né? Formados por Rzão, Rzinho, por Ezão, Ezinho. Isso é um tipo de herança gênica onde as coisas acontecem de forma tranquila, um se junta com o outro, né? E formam um determinado caráter. Então, são chamados genes complementares, que é a definição básica de interação gênica, quando quando dois ou mais genes se juntam, né? Para atuar em uma única característica formada. Agora, a gente tem os outros momentos. Lembra que eu falei dos outros tipos da interação gênica? Um exemplo dela é isso daqui, ó, interação epistática. Na interação epistática, está acontecendo do mesmo jeito. Eu tenho a junção, né, de dois ou mais genes que vão condicionar uma característica. Isso se mantém, porque é a interação genética do mesmo jeito. Mas na epistática, nós temos uma diferença. Esse eps é sobre, né, esse estático, a inibição. Então, você vai ter um gene que vai estar inibindo a ação do outro. Então, quando aquele determinado gene aparece, a característica que o outro gene iria expressar, ela não expressa. Então, ela tende a fazer o quê? Ó? Inibir a ação dos outros alelos. Então, essa é a definição básica para interações epistáticas. Vamos para os exemplos. Lembrando, quando eu falo de interação epistática, justamente um gene, ele vai mascarar a ação do outro gene. Então, ele mascara a expressão do outro gene. E nós temos nomes para que isso aconteça. O gene que está exercendo a ação inibitória, ou seja, é o gene que mascara a ação do outro, ele é chamado de gene epistático. Por isso que chama de interação gênica do tipo epistasia. Porque ele está fazendo o quê? Ó? Exercendo a função da ação inibitória e inibindo Beatriz! a ação... Beatriz? Oi, querem fazer Beatriz? Eu estou escutando vocês. Alguém quer fazer alguma coisa? Beatriz, é porque não tá... Assim, o som tá baixo, mulher da TV. E como é que faz? Porque não adianta eu mudar meu microfone aqui, né? Ou será que aumentar... Ó, eu aumentando aqui e mudar aí? Não. Isso é meu retorno, isso aqui. Vocês vão tentar aumentar o volume aí da TV? A gente tá tentando aumentar o volume, mas a gente tá na televisão, ninguém acha. Tá no máximo já. Eu sei, Vocês estão tentando aumentar o volume da TV? Estão vendo se consegue? Porque não tem como eu mudar o volume. A gente aumentou, tá no máximo, a televisão e o notebook. Ou o computador. Ah, tá ok. Então vamos ver se melhora estando no máximo. Porque eu não tenho como interferir no áudio que sai aí. Eu já estou usando o fone, já estou falando bem pertinho do microfone do fone. Eu não tenho como assim modificar a questão do volume que sai aí para vocês. Já estou fazendo o possível, utilizando o fone e falando bem pertinho do microfone dele. Vamos ver se melhorou, vocês deixando aí no máximo. Aqui, ó. No gene epistático, é justamente aquele gene que vai estar exercendo a ação inibitória. Então, é ele o responsável por mascarar a expressão de outro gene. Já o gene que vai estar sofrendo a ação inibitória, ele é chamado de hipostático. Então, lembre-se, o nosso foco aqui é a epistasia. O que é essa interação genética do tipo epistasia? É quando eu tenho um gene que mascara a expressão do outro. O gene que está recebendo essa ação inibitória e não está podendo ser expressado, ele é chamado de gene hipostático. Tá bem? O gene hipostático é o que recebe a ação inibitória.
E o gene epistático, que é o que a gente chama de epistasia, na interação gênica, ela vai estar expressando essa ação inibitória. Vai estar anulando, mascarando a expressão do outro genótipo. E nós temos a chamada epistasia recessiva, ou seja, que ela é caracterizada, eu vou colocar o Rzinho, por um alelo do tipo homozigótico recessivo, ou ela pode ser epistasia do tipo dominante, na qual apenas uma letrinha dominante, ela já determina a característica. Esteja ela em homozigose dominante ou esteja ela em heterozigose. Da qualquer forma que aparecer, né, esse caráter vai mascarar o outro. Deixa eu colocar aqui a setinha assim, que é melhor. Pronto. Então, a gente tem exemplos para explicar isso de forma mais didática, tá certo? Começando aqui pela epistasia recessiva. Então, quando eu falo de epistasia recessiva, vocês já se lembrem que quem vai estar bloqueando a ação do outro, ou seja, inibindo a ação do outro tipo de gene, vai ser um genezinho aqui, ó, do tipo recessivo, homozigótico recessivo. Quando eu falo epistasia recessiva. Então, vamos ver aqui um exemplo. Em camundongos, melhorou o áudio para vocês aí, depois que vocês aumentaram o volume? Acho que estão escutando bem, né? Pronto, vou seguir aqui. Então, a gente tem o alelo P, ou seja, um alelo dominante, ele vai ser responsável por determinar um tipo de coloração, né? Que seria a coloraçãozinha chamada agouti, tipo marronzinho. Já o alelo que é recessivo, que é o Pzinho, ele vai ser o responsável por condicionar a cor preta. Então, para condicionar o tipo agouti, eu tenho a presença de um alelo aqui dominante. Para ser a condicionante da cor preta, eu tenho a presença de um alelozinho recessivo. Coloquei o P de diferentes tamanhos, para você saber que um é maiúsculo, tá? E o outro é recessivo. Só que a determinação da cor da pelagem vai depender de outros dois alelos, porque na interação gênica a gente tem dois alelos que vão atuar juntos para determinar a característica. Que esse outro alelo será esse? É determinado aqui, ó, pela letrinha A. Um Azinho maiúsculo, dominante, ele vai permitir com que aquele gene seja expressado. Estão conseguindo captar a informação? Quando eu tiver a presença de um A maiúsculo, a questão sempre diz qual é a letrinha que ela está se reportando, tá? A questão da letra aqui, isso independe de qual letra você vai usar. O que está sendo dito no corpo do texto é o que é o interessante para você filtrar a informação. Poderia ter usado qualquer letra do alfabeto. Então, o alelo A dominante, ele está permitindo com que esse gene se expresse. Então, se eu tiver a presença de um P maiúsculo e de um A maiúsculo, eu vou ter a presença da característica da cor do tipo agouti. Se eu tiver a presença de um A maiúsculo e de um Pzinho, né, que esse Pzinho para aparecer, ele tem que estar em homozigose recessiva, eu vou ter a expressão do caráter para a cor preta. Certo? Então, é isso que o textinho está dizendo para a gente. Eu até acabei recortando, ó, as informações e já deixei aqui embaixo. Só que nós temos um outro alelo, que é chamado... Beatriz, já está encerrando a aula, tá? Ah, tá. Eu pensei que era 10h20. A aula é para ir até 10h30, não, gente? Até 10h20? Só me dá aí o retorno, por gentileza, que eu tenho anotado até 10h30. Com certeza. É até 10h30 mesmo. Então a gente ainda tem um tempinho. Vamos aproveitar aqui. Eu confundi aqui, tá? Desculpa. Não, sem problema. Pronto, ó. Então a gente já viu que esse Azão maiúsculo, ele permite com que esse gene ele seja expressado. Só que quando eu tenho a letrinha do Azinho minúsculo, ele vai ser o nosso gene do tipo epistático, porque ele é o responsável por causar a inibição daquela determinada característica.
ele vai impedir com que o outro gene seja expressado, tá bem? Então, de forma geral, se o camundongo possuir, já que ele é azinho, ele só se expressa em dose dupla, vamos lembrar disso, tá? Que ele é recessivo. Então, se aquele determinado cruzamento, ele aparecer azinho, não importa se ele vai ter um P maiúsculo junto dele, ou se ele vai ter um P minúsculo junto dele, que é isso daqui, ó. Não importa se ele vai ser desse jeito. Se aparecer o azinho, ele é o nosso gene epistático. Como eu sei disso? A minha questão trouxe, tá? Esse aqui é um exemplo. Então, a minha questão vai dizer qual é o genótipo aqui que ele se expressa ou não. Então, aqui ele está dizendo que o meu alelo azinho recessivo, ele vai impedir essa expressão do gene. Então, quando diz que impede a expressão do gene, ele apresenta a epistasia recessiva. Então, nesse caso, nem vai aparecer a cor do tipo agouti, que é condicionada por um alelo dominante, porque ele vai ser inibido, nem vai ser condizente aqui com a cor preta, aparecendo o alelinho recessivo, porque ele também vai ser inibido. Então, se nem aparece o caráter agouti, nem aparece o caráter preto, não tem saída. O danado desse outro camundongo aqui, ele vai ser albino. Por que ele é albino? Porque o gene epistático do tipo recessivo inibiu a cor que deveria ser expressada. Lembrando, quando eu falo de interação gênica, eu estou dizendo que eu tenho dois ou mais pares aqui, ó, dois, eu tenho um azão e tem outra letrinha. Dois ou mais pares condicionando uma característica. Quando eu falo epistasia recessiva, é porque um alelinho recessivo vai inibir, que nesse caso aqui é o azinho, ele inibe a expressão genótipa dos outros, né, dos outros caracteres. Tá bem? Então, nesse caso, os alelos azinho são, portanto, epistáticos recessivos. Você aprendeu epistasia recessiva, você automaticamente já vai saber o que é a epistasia dominante, que é um exemplo, mas eu não vou falar isso agora, depois eu volto. Falou de epistasia recessiva, você aprendeu isso? Automaticamente você aprende também o que é epistasia dominante. Por quê? O que é que vai mudar? Minha gente, só vai mudar porque aí, no lugar de ser um alelo recessivo que vai condicionar aqui essa característica, eu vou ter o caráter dominante. Pronto, só muda isso. Não tem diferença nenhuma. Aprender uma coisa, você já aprende a outra. Nesse exemplo aqui, eu vou ter o quê? Ó? Vamos ler a questão. Raças coloridas, né? Então, são condicionadas por um alelozinho dominante, tá? Então, a galinha que apresentar esse Czão aqui, ela vai ser do tipo colorida, porque isso domina. Só que as galinhas que vão possuir o alelo Czão, né? E o alelo Izinho, na verdade, Izinho não, Izão, possuem plumagem branca. Por que isso acontece? Porque, nesse caso, quem está inibindo a coloração aqui, que deveria ser expressada, é um caráter do tipo epistasia dominante. Então, quem vai inibir é o Izão maiúsculo, o Izão dominante. Então, ele aqui é o nosso gene aqui epistático. Ele que vai inibir a coloração do outro. Justamente aqui, ó, só completando o que a questão diz. Ó. Então, eu tenho o meu Izão que vai inibir o meu caráter do alelo Czão. Nesse caso aqui, nós temos um exemplo de epistasia dominante. E quando eu não tenho a presença do meu Izão, aí sim, aquele caráter, ele vai aparecer. E quando ele é recessivo, também não interfere em nada, não inibe. Então, o que é que a gente tem aqui nesse exemplo, tá? Só para ficar mais didático. Nesse exemplo, a gente tem aqui, ó, o modelo de uma coloração aqui dominante nessa pelagem. Porque se eu tenho o meu Czão maiúsculo, ele domina essa característica, ou seja, a coloração, que nesse caso é uma coloração colorida, ela é expressada. Não importa se aqui eu tenho um outro Czão, certo? Homozigótico dominante,
ou se eu vou ter um Czinho, homozigótico não, heterozigótico. Não importa. Apareceu um ou outro, eu vou ter coloração do tipo colorida. Esse izinho que tá aqui, ó, ele não vai inibir nada. Ele tá ali só para dizer assim, não tem problema, não interfiro em nada, a característica que o Czão traz consigo, ela vai aparecer. Por que ela aparece aqui? Porque na interação gênica nós estamos trabalhando com 2 ou mais características, então ela aparece aqui também, mas não vai inibir nada. Já quando eu tenho a ação do meu genótipo aqui, né, que ele vai inibir a ação do meu C, aí sim eu tenho uma chance maior de aparecer a pelagem branca. A pelagem branca é muito mais fácil de aparecer do que as outras pelagens. Primeiro porque se você tiver o Czinho, que é isso que está aqui, ó, o Czinho, que ele é homozigótico aqui, recessivo, ele vai aparecer de qualquer forma, tá bem? Então, por isso que vai ser branco. Quando eu tenho a presença do Izão maiúsculo, ele também vai ser branco, por quê? Porque o Izão maiúsculo, ele já inibe o Czão, se fosse o caso dele estar aí, independente dele estar assim, ó. Tanto Izinho como Izinho, nesse caso aqui, vai ser branco do mesmo jeito. Isso não vai interferir. E por que aqui, com essa letrinha aqui, ó? Porque aqui eu tenho um C maiúsculo e mesmo assim ele é branco. Porque eu tenho a presença de quem, ó? Tenho a presença do meu epistático dominante, que é o meu Izinho, que é o meu Izão. Então, o meu epistático dominante aqui é o meu Izão. Pode aparecer o Czão que for. Ele não deixa a cor se expressar. Então, basicamente, esses 2 exemplos. Epistasia recessiva, quem vai anular, quem vai inibir a expressão do gene, né, um alelo recessivo. Na epistasia dominante, quem inibe a característica do gene expressado vai ser um alelo aqui dominante. Que são exemplos, tá? De como as coisas podem acontecer, ó. Só exemplos de cruzamento, aqui não tem segredo nenhum. A gente faz aquele cruzamento que vocês já aprenderam no quadro de Punnett, lembra? Isso aqui é baseado na segunda lei de Mendel para montar o quadrinho. Então, como é que montou esse quadrinho aqui, ó? Da mesma forma que vocês já sabem, eu faço esse autocruzamento. Depois que eu fizer esse autocruzamento aqui, eu faço a distribuição no meu quadrinho. Agora sim, nossa aula está chegando ao final, né? Tá corrido para explicar tudo, porque são muitas informações e eu queria encerrar o conteúdo de genética com vocês. Então, aqui, quando você fizer esse cruzamento, aí você vai distribuindo aqui, tá bem? Ó? Como eles são iguais à carga genotípica, o que eu distribuo aqui embaixo, eu também vou distribuir em cima. É só um exemplo de epistasia recessiva para o cachorrinho. Na leiturinha desse texto, ela também vem dizendo, tá? Nesse caso aqui, o epistático vai ser o Ezinho. A questão sempre diz qual é o epistático. E aqui é um exemplo do dominante, né? Na questão da coloração das galinhas, o cruzamento é o mesmo, da forma com que a gente já aprendeu, sendo que apareceu esse Izão aqui, ele é o caráter que vai inibir a coloração colorida. Então, vai ser a maioria branco. E só vai aparecer colorido quando eu tenho a presença, né, do Czão maiúsculo, né, em homozigose ou em heterozigose, acompanhado do Izinho, porque ele não interfere a coloração. Aqui é um exemplo que nós iríamos fazer, mas já estamos no nosso horário, tá bem? E terminando isso, a gente iria falar de herança quantitativa. Lembra que eu falei que tem a herança quantitativa também? Estava na intenção de terminar o conteúdo hoje, mas não vai dar tempo. Então, na herança quantitativa, quem eu levo em consideração? Além da carga genótipa, o ambiente também tem a sua interferência. Então, isso vai estar relacionado à altura, peso, cor de pele, cor dos olhos, né? Então, são alguns exemplos que nós podemos atribuir isso daqui. Pronto, minha gente, eu vou encerrando nossa aula, faltam só 2 minutos, faltava pouco para a gente concluir. 2 minutos, ainda dá tempo, né? Quem está coordenando aí na sala? Deixa eu seguir, que eu acho melhor repetir do que ter que iniciar o tópico na outra aula. Deixa eu seguir aqui. Quando o outro professor chegar, vocês me avisam que eu saio.
Ó, na herança quantitativa ou poligênica é porque eu vou ter efeitos aditivos, tá? Vai estar relacionado tanto à carga genotípica que ele traz consigo. Beatriz, tocou já, viu? Encerrou, o professor já está na sala. Opa, perfeito. Obrigada por me avisarem, senão eu vou tirando direto aqui. Meu relógio faltava 1 minuto, por isso que eu estava pegando a oportunidade. Desculpa, professor, que já está em sala. Bem, minha gente, vou saindo aqui. Tá certo? Qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem, conversar comigo a qualquer momento. Se cuidem, a gente retoma depois. Abraço.
Não, mas no momento que nem viu? Deixa eu quando já
Pode passar mais de um? Pode participar. Oi? Qual foi? Aí preste atenção. Quem for participar do concurso de terror e do concurso de desenho, tem que me enviar ou o conto ou o desenho até a segunda-feira da próxima semana. Hoje é terça. Então, na próxima segunda-feira tem que me enviar o conto digitado. Não me diria? Duas laudas, no mínimo foi duas. Uma lauda é uma página. Aí duas, né? Já digitado o conto. Só isso? Vai ser Como assim? vai ser quarta-feira. Quarta-feira, na próxima semana, depois de Vai ter contratinha? Sim. Pedir a que eu falo, ele me prometeu. Vai ser tipo Vai ser uma feriado. merenda diferenciada. Aí, pessoal, nós temos aqui a representante do prêmio, Gabriela, lá do primeiro B. E o prêmio vai organizar tipo, uma gincanazinha entre as salas. Aqui, você já gosta quando a pessoa grita, não é? É porque assim, o irmão vai prestar Bora? Aí, o Grêmio vai organizar uma gincanazinha. Daqui para sexta-feira, eles vêm aqui. A minha ideia é que vocês escolham 2 representantes da turma para participar. Aí vai ter essa gincanazinha entre as turmas e a turma que ganhar vai ganhar uma sacolinha, um sacolão, né? Um sacotão de chocolate para vocês distribuírem. Sobre a gincana em si, a gente está pensando em fazer provas mais práticas. Não que envolva conhecimento, nada disso não. Só coisa prática lá na hora. Entendeu? Alguma Por exemplo, desafio. Uma corrida, mas não estou dizendo que vai ter corrida. Estou só dando um exemplo. Uma corrida, pegar alguma coisa, essa coisa prática. Aquele negócio tem que pegar O que mais? Eu não sei o que é o prêmio. Não fizeram alguma pergunta a mais? Não. Só uma pergunta. Quem foi empresário dos fomos? Só o Manildo? sem concorrência. Sem concorrência. E no vestido de fantasia? O militar na linha é só tirar mais por isso. Pronto, é qualquer coisa de Ela chega de desenho. Sim, é mesmo. Quem é que se interessou pelo desenho? Os caras são preguiçosos. Pronto, acabou. Para ninguém engrossar o carro. Quando eu disse a vocês, quinta-feira, que eu estava falando aqui, que a prova da outra eu não gostei. Então, colabora, vai para casa, daqui a pouco você vai para casa e colabora. Eu disse que era conteudista. Quem foi fazer a prova da UCA, viu que é conteudista. E eu nunca vi, durante os meus anos que eu tenho, a UCA colocar a forma. E a UCA, em 3 questões, a UCA deu a forma. Foram 15 questões, 2 nulas,
Ficou 13 questões. Não, nunca tive chance de falar aqui, não. Aí no outro vai ter. Ó, e o que o tio estava falando para vocês, ela está bem. Até eu falei sobre geocentrismo, heliocentrismo. Força. Quer, Danilo? Caiu? Assim, caiu. Primeiro que é a de graça. E o Isaac- Lei de quem, Isaac? Você sabe a pressão? Sabe, dá para mim resolver quantas questões? 10. Das 15. 10. Com 2 nulas, 12. Então você será 3. Bom, excelente. Eu não colocou a forma. Eu vou trazer todos, mas eu estou só assim, porque não vai dar nem tempo para você ver. Essa questão de velocidade média eu tive que fazer. Essa aqui, a quinta questão, resistor não tem que fazer. É assim, eu vou resolver isso, entendeu? Ó, Chagas, quando você pega um negócio desse aqui está o quê? Essa eu não sei fazer, não. Mas eu dei para você resistores. Ó, isso aqui está em quê? Paralelo à série, isso aqui. Foi paralelo. Está em paralelo. Vai mandar CNS para você. Isso aqui está em quê, Pedro? Em série. Pronto? Aqui é quanto? 200. Aqui é quanto? 200. Quanto 200 eu tenho? 200 dividido por 2. 100. Quando eu faço isso aqui, eu elimino. Ficou quanto? 100. Aí soma por tudo, dá quanto? 100, 350, 150, 500. Faz de resposta. Tem 500, mas não. Letra C. Fala marcando aqui. É porque foi errado. Ó, tio, eu só posso, vou tentar minha máscara. Eu posso resolver desse jeito aqui, quando vier igual. Quando não vier, eu tenho que, vamos dizer que fosse 100, eu tenho que fazer um RP é igual a 1 sobre 200, mais 1 sobre 100. Aí eu tirava o NNC. Se tio, por que tu vai... Hã? Daria 100, ok. Tudo bem, eu estou dizendo, mas se fosse diferente, Pedro, eu não poderia, né? Ou fazia desse jeito, ó, RP é igual, eu falei 200 vezes 100, aí fazia assim, 200 mais 100, pode resolver assim também. Ok? Você resolve. E por que tu resolveu direto aqui? Porque são iguais, dividir por 2, dá 100 e somava. Por quê? Ficava estirado, ficava paralelo. Cai certo, quer dizer. Facinho, quando eu vejo igual, e deu a forma. Você tem uma questão que deu forma. Eu vou trazer as outras. Essa eu não sei fazer, não. Não entendi essa aí, não. Pode pular para as outras. Hã? Não entendeu essa aqui, não, Lili? Tá, tem paralelo. Mano, a Tá, tem terceira paralelo. Vem pra cá. Ó, Lili. Não pode pegar essa não. Não, tudo bem, ó. Isso aqui. Vamos ver a escadinha. Isso aqui é paralelo. Quando você divide, cara, sempre. Divide. Paralelo, viu? Depois soma tudo, deixa pra cima. Se vem paralelo, só paralelo, você divide tudo. Aqui não tem nenhum sério. Agora, se vier assim, ó. Se eu botasse isso aqui assim, ó, o jeito que tá aí, vai pra cá. Ó, tá assim. Ficou, ó. Aqui eu tenho paralelo e tenho o que aqui? Sério. Aí primeiro eu tinha que eliminar o paralelo para deixar tudo em quê? Sério. Do jeito que tá aqui. Dividido o MGN, depois somaria tudo. Hein? É conteúdo de todos e ainda deu a fórmula. Olha essa primeira. Não, eu vou lá para a segunda. Olha para a segunda. Vou lá para a Primeiro, na ordem, por gentileza? Não, eu vou lá para a segunda, porque a segunda a gente perde. Olha a segunda questão para você ver. Em saco de cimento, Vai. programas, cai a partir do recurso de uma altura de 1. Quanto é a graça, Pedro? 50. Vai. A altura é 125, a gravidade Peraí, é 120. Não, 1,25. 1,25. 1,25 metros. É. Vai. E a gravidade é 10. Pronto. Chagas, nós estudamos a semana retrasada, ou a semana passada, a parte de quê? Essa questão de quê? De queda? Ela está dizendo. E eu expliquei aqui para você, Chagas, não interessa. Eu tenho um pacote de cimento, vou jogar daqui. Aí ele quer saber o quê? A veló? Ele só quer saber. Chagas, não interessa essa massa. Eu ia diretamente para a forma G. Ó, G, H é igual a V ao quadrado, 2 vezes a gravidade. Direto, Gisele. E te explicou. Aí, ó, V é igual a raiz de 2 vezes G vezes quem? Altura. V é igual a 2 vezes 10 vezes 1,20. V é igual. 2 vezes 10, 20 vezes 1,25. 150. Oxi. 250. 20 vezes 1,25. Vou tomar algo aí. 1,25
2,50. Do versículo 10, do versículo 4 e 5. Dá quanto com 2? 25. Quanto é raiz de 25? Olha aqui a resposta. Não faço em cima. Não é fácil. A gente explica agora o seguinte. Do Enem, não. Eu estou falando de U. Do Enem, não. E você é um bem, né? Quem vai trabalhar aqui, quem está trabalhando. Sabe que Enem vem deixar aí? Não, vem U. O S vem, velho. O S vem. Agora, eu tenho que lembrar da forma. Essa aqui, porque tem algumas questões que deu a forma aí. Eu não lembro das formas. Pior é isso. Bora na primeira agora. Saca? E por que você lembra da forma? São 20 anos dando história física. 20 anos dando física, mas estou aqui, ó. Eu decorei no primeiro ano as fórmulas do dia, mano. É fácil. Foda-se, você é você. Vai criar, velho. Não, amigo, você é O você. engraçado é que ele responde com grosseria, mas quando alguém responde com grosseria, aí ele é É a vida, né? Hipocrisia é foda. Que é hipocrisia, literal. Bom, vamos para a primeira. O ponto inicial é 15 horas. O tempo inicial. Ó, ele está dizendo que saiu lá da Urca, do Pimenta. Quem fez lá no Pimenta? Foi tu, ela saiu de lá. Foi tu. Minha filha saiu de lá às 15 horas e 3 minutos. O tempo inicial é 3. 15,3. 15, pronto, está aqui, 3 mil. E ela foi para o esvazio, foi? E chegou lá às 15 horas e quantos? 28? Então, ou seja, ela gastou? Pronto. Aí daqui, da Daú, já sei que era o bairro lá, 12 quilômetros, né? Então, tem um espaço que é quanto? 12 quilômetros. Só que a resposta está em quilômetro. Glória. Aqui eu transformo para quê? Uma hora, eu tenho 60. Vixe, mas essa nada nem chega para pouco. Em 25 minutos, É 25 quilômetros por hora, Thiago. Eu deixo aqui. Eu corro 3 em 20 minutos. Ué, uma hora, né? Aí X eu tenho o quê? Só 60x, quando você faz. É só um, sabe, eu vou usar a calculadora, vai não, tem que usar o neurônio. É igual a 25. X é igual a 25, dividido por 60. É igual a 0,416, né? Vai dar isso aí. Viu? Aí aproximado. Aí, tio, velocidade vai ser 12. Dividido por 0,41, tá até 41. Quando você divide isso aqui, dá quanto? 28,8. Não, 40 não dá muito. Aí vai puxar, que não ia puxar para 30, né? Aí, por isso que eu estou dizendo, vai dar. Viu? Do jeito que você está dizendo. Então, por isso que vai dar 28,8. Então, já que isso aqui é a velocidade. Qual a forma que usou aí da velocidade? Próximo. Qual foi a forma que usou na velocidade? Oxe, velocidade média é espaço sobre tempo. Ah, certo. Ó, chega. 0,12 é 12, é amor? Dividido por 0,41, que é assim? 1 vírgula, 2 vírgulas. Ó. Certo? Ó, vai pra cá. Sabe, se eu botar aqui um 3 passos, ó. Se eu botar um 3 passos, 2 vezes 41 dá quanto? 82, né? Aí 82 para 120. 82 para 120. 38, né? Lembra aí? É 38, ó. 38. Baixa 0. Aí cabe aqui, ó. Ó, cabe um 9, ó. Entendeu? Ó, vai dar 4 vezes 9, 360. Aí dá aqui 200. Aí aqui, ó. Se eu botar aqui, 4 vezes 8, 3 passos. 4 vezes 7, 28. 4 vezes 9. Aí, ó. Aí dá 29,7. Eu não poderia. Então, eu fiquei em dúvida. Eu acredito. Por isso que eu estou dizendo. Por isso que o doutor lá, 29,7. Aí por isso que muita gente marcou o quê? Sim, então eu marquei 30 por isso. Aí tinha que colocar logo o que aqui? O 6. Para dar 28,8. Não dá. Parabéns a quem marcou 30. Pois era 28,8. Por quê 28? Porque tem que colocar quem? Se eu fizer só assim, ia dar 29. Aí ele é 30. Arredondando para 30.
Então a resposta é 28 vezes 8, porque eu não coloquei o 6. Como é que você sabe que eu fiz ao vivo? Talvez eu tenha feito e ninguém sabe. Também, agora eu vou dizer. Mas, ó, poderia alguém lá no infinito entrar com recurso, porque está levando o aluno ao erro. Porque, olha. Por quê? Chagas, tudo bem, poderia ter certo, mas é porque da divisão aqui tem que colocar o 6, desculpa. Aí tem que colocar o 6 mesmo. Aí ele ia dizer, não, por que você não colocou o 6? Aí já ia. Aí podia dizer, você não disse que era para ir até determinada. Então eu entro. Ó, e é mais rápido. É um gênio. Quer paga? Paga? Olha só a outra. A outra. Não, é esse. Ó, pessoal, ele está falando de pressão. Mas eu tenho lei de ele sabe, eu tenho que lembrar. Que já sabe. Aí, quando ele fala lei de ele sabe, eu sei. E falando de pressão, que P1 sobre P1, isso é a lei dele, é igual a P2 sobre T, ele quer isso aqui, porque P1 ele deu. E ele ainda diz o seguinte, Pedro. A temperatura tem que ser em Kelvin. Ó, T1 é igual a 27, que deu aí mais 270, T1 é igual a quanto? 300 Kelvin. Entendeu aí embaixo? Pode olhar. Oh, meu Deus do céu. Não foi, Gi? Ó, aí o T2 é igual a quanto? 50 e pouco? 57. Para transformar mais 270. T2 é igual a quanto? Terceira, filho. Dá quanto? 300? Pronto. Aí, Titeu, ele no final desse jeito, ó. A temperatura na escala aqui, ó. Pode ser obtida a temperatura na escala terceira forma. Então, quanto equivale, qual o valor em PCI da pressão no pneu? É P2. Aí tem P1, tem, que é quanto? Olha a outra pressão. 35. Aí você faz 35 sobre T1, tem T1, 300. É igual a essa pressão 2 que ele quer. Só que 330. Corta esse 0 com 0, posso? Aí fica 30P. 33 vezes 35. Ó. Aí vai assim, ó. Dá mais de 900. 3 vezes 5, 15 vai 1, 10. 3 vezes 5, 15 vai 1, 3 vezes 3, 10. 5, 5, 1, 1155. 1155. P2 é igual a 1155. Dividido por 3, não tem calculadora. Vamos usar os neurônios, ó. 1155 dividido por. Cabe 3. 90 para 115. 25. Baixa quem? Cabe o quê? Vai devagar, Charles, por favor. Não, acelera mais, Charles. Acelera mais, mano. Vem. 1155 por 30. Cabe porque 4 passa, dá 120, dá 90. 90 para 115, 25. Baixa quem? 5. Cabe o quê? Porque 9 passa. 240. 15. Baixa quem? Aí aqui. 5. 38. Olha a resposta. Ei, quando ele fala o 80 saco, tem que saber não dessa forma. 4 e 8. Sabe, dá para mim resolver quantas questões de física? 10. Física tá alto, isso é química. Química foi melhor do que isso. Eu fui melhor em química do que em física. E eu Mas achei física tá aí, na E cara. é que física só tinha o mesmo. Não, física é peso 2. É doido, né? Parece que você física estava com peso em meio. Pois olha. Eu olhei no dia até na É 1 ou é 2? Eu olhei assim para ver. O português tratava mais difícil. Nada a ver. Lá. Não, física é peso 3. E por isso eu achava que física era peso 2. Química tem com peso. É, física do
E pensando que a gente. E vocês vão ver, Quem deu R$100, Vamos lá. Vai. as todas 3, que é biologia, física. As coisas eram 1,5 e 15 eram 1. Ó, é 3, é 2 e matemática. Nos 3, eu tenho 10. Não, e uma das pessoas. Uma pessoa era física, inglês, matemática e português. Vai pra cá. Além de estilo, que tem que colocar P, pressão, e você é igual a PO, mais já tem esse cara. Isso aqui é hidrostática. Hidrostática. Resultado vezes altura. Isso é hidrostática, viu? É mais P significa o quê? P significa o quê? P significa o quê? Pressão inicial, pressão hidrostática. Pressão, né? Inicial, densidade, gravidade e altura. Aí eu me deixei. Já o agente volume-maior está vendo que a pressão de um gás tem a diminuir à medida que o volume desse vem aumento. Considera uma bexiga, sabemos, cheia de um gás hélio, tem o VO, volume inicial. Quanto é? 3.000, é? É 3.000? Não, eu me confundi toda nesse. Não era 3.000, não. Esse D. Eu acho que eu passei errado, porque ele quer 300. Ei, Thiago. Ô, Thiago. Esse D significa distância? Tem a densidade. Não tem distância em... Ei, pessoal, eu não sei se eu passei certo para aqui, porque eu fiz o Ctrl+C, Ctrl+V. Vai passar, Eu não sei se é um dado 3. Eu vou olhar nessa bag aí. Faz aqui a prova aqui. Vamos ver. Olha aí, por favor. Nesse caso, esse VO é velocidade ou volume? Não, olha, está dizendo. Olha, isso é volume, está dizendo. Mas eu aquecimento da densidade. Aí, pessoal, de deixa eu. A uma pressão PO, é quanto? Olha para cá. Aí seria a bexiga, a profundidade de altura é quanto? 2. Ele deu a densidade da água, que é quanto? 1.000, é? Me ajuda aqui. Aí, deixa eu, considerando a aceleração G, 10. Aí, presta atenção. Aí, que é o quê? Profundidade. O volume da bexiga. Da bexiga. Está concentrado. Aonde seria a bexiga aprofundada 2 metros dentro de um açude? O volume da bexiga. Ele quer saber? Aí agora vem para cá. Ó, V, vai para cá. V2. Porque V0, que é volume início, ele quer saber que é V final. Vou botar assim, ou V2. Por quê? Eu vou ter que usar essa fórmula aqui, ó. Vai para cá. Depois, resolve. Eu vou ter que usar P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2. Aquele que diz que é lei de quê? Ele diz aqui, lei de Boole-Marie ou lei de Boole-Maior?
Eu tenho que lembrar. Aí, tem que lembrar. Aí, ó. Mas primeiro eu tenho que usar isso aqui, ó. P, que é o P final. Que é aqui, P, ó. Isso aqui, ó. Vai pra cá. 1, 2, 3, 4, 5. Mais. Quanto é a densidade? 1000. Olha quanto? Vezes 10. Vezes quem? 2. P. Eu posso fazer assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Ó. Peraí, eu entendi. 1, 2, 3, 4, 5. Vai ficar melhor para mim. Posso? Pode. Mais 2 vezes 10. 20. Aí 20, eu repito quanto quiser. Pronto. Eu não posso somar isso aqui, porque isso aqui é assim, não. Aí o que vai fazer? Ó. E 1, ponto 10 elevado a 5. 1, 2, 3, 4, 5. Mais 0,2, ponto 10 elevado a 5. Para estar na mesma base, mesmo expo, aí P, 1 mais 0,2. 1,2, ponto 10 elevado a... Pronto. Calma. Aí agora joga aqui, ó. Entra isso aqui. Quanto é o P1? Cadê? Ó. 5, né? Que é igual. Quanto é o P2? Nós encontramos 1,2, ponto 10 elevado a vezes. Eu tenho. Vamos lá. Tirar isso aqui. Ó. Ele está dizendo. Eu tenho P1, que é isso aqui, que é quanto? Ó. 1, 3. Vezes, ainda tem o volume 1, que deu, que é quanto? 3.000, ó. Por favor. 3.000. Que é igual ao P2 que nós encontramos aqui, que é esse aqui, que é quanto? 1,2, ponto 10 elevado a 5. Aí está faltando o quê? Volume 2. Aí, 3 vezes 1. 3. Aí, 3. Ponto 10, vai ficar. 3,10 elevado a 8, né? Tá vendo? Ó, 3, 5, 3, 8, tá vendo? Que é igual a 1,2, ponto 10 elevado a 5, V2. Vamos tirar o valor da 2? V2 é igual a esse 3, ponto 10 elevado a 8, dividido por 1,2, ponto 10 elevado a V2. Quanto é 3 dividido por 1,2? Ó, 3 dividido por 1,2. Tira 0, acrescenta 2 vezes 22. 12. Tira quanto? 24. Para 30. Faz o quê? Então dá quanto? 2,5,10. Se aqui está positivo, sobe o quê? 8 menos 5. Menos 8. Dá quanto? 3, né? V2 é igual a 2,5 vezes 1.000. V2 dá 2.500. 2.500. É a resposta? Olha aí, tá vendo? Tinha que fazer isso aqui tudinho. Estava um pouquinho difícil, estava. Eu não lembrava disso, não. Eu tenho que lembrar disso aqui tudinho. Eu tinha que... para facilitar, eu tinha que fazer isso. Tiago, curiosamente, deu muito a fazer. Foi mesmo, Pedro. Deu 3 segundos dele. Nosso problema não era por aí, não? É poder de crítico, Tiago. Nosso problema era por aí, não? Tiago, você vai guardar as coisas? Vai guardar? Pessoal, ó, conteudista, tem que se lembrar. Sabe o que eu lembrar? Eu acho difícil. Cala a boca. Olha, pessoal, eu pesquisei sobre A viagem. Ei, Thiago, presta atenção na informação. Não vai comprar. Vamos casar. Eu vou mandar pra ninguém.